Você está no MangakaCast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Death Note, que é uma obra, obviamente, meu anime mangá preferido. O mangá é muito bem feito. O anime, o roteiro é o melhor roteiro que eu já assisti de qualquer obra, contando todas. Enfim, mas não é por isso que eu estou fazendo esse áudio, tá? Porque tem já o de Death Note. É porque, na realidade, existe um outro Death Note, né? Que, entre aspas, muita gente fala que é OVA, muita gente fala que é um filme, mas na realidade é de 2007, né? E na realidade é o verdadeiro Death Note. Por quê? Como roteirista é muito fácil você perceber. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, não assistiu, ou já assistiu, mas não faz ideia do que eu estou falando, é aquele Death Note que o Light vai no enterro do L, sabe aquele lá? Que tem 2 horas de duração? Então, aquele lá. Que tem a salinha secreta do L, que ele chama o Light para assistir no cinema, o segundo Kira, e não numa salinha dentro de um hotel, né? Então, quer dizer, o roteiro tem outras cenas, é claro que o enredo é o mesmo, mas o roteiro tem outras cenas, e essas cenas são incríveis. E assim, na minha opinião, esse Death Note ficou... Eu prefiro esse de 2 horas, que é basicamente o mesmo, né? Ah, mas não tem o Nier, não tem o Melo. O que acontece? O Nier e o Melo, eles não são... O Melo é uma temporada depois. Death Note é como se fosse... Foi colocado na Netflix como uma temporada só, mas na realidade são 2 temporadas. Então tem a primeira temporada que é essa, que é a do L, e a segunda temporada que é do Nier e do Melo. Então, que é onde acaba, né, em tese, né? E aí, o que acontece? Muita gente fala, podia ter terminado na primeira temporada, teria ficado épico. Na realidade, por isso que eu disse que esse é o verdadeiro Death Note. Porque na realidade, se você assistir prestando atenção no roteiro, que na realidade o enredo é o seguinte, a lenda de Light, né? A lenda de Light Yagami, por exemplo, seria esse o enredo. Ryuki conta, Anjo da Morte Ryuki conta a lenda do Light Yagami. Seria essa o título, né? Basicamente, né? Se fosse traduzir em português. A ideia do título seria essa. Então, a ideia do título, quando eu falo, é no quesito de roteiro, tá? Não o que está escrito ali. O enredo. E aí o que acontece? E aí fica ali o Ryuki meio deprê no final, falando, Light e tal. Ele fica depressão, lembrando do Light e tal. Então, só que aí o que acontece? E começa com o Ryuki contando, né? Sobre a história, e aí a história acontece. Por isso que eu disse que esse deve ser o verdadeiro Death Note. O Death Note que a gente conhece como temporada, a primeira e segunda temporada, deve ter sido feito depois. O que aconteceu provavelmente? Até pelo ano ser o mesmo, mais ou menos, de lançamento. É bem provável que esses dois tenham sido feitos meio que juntos. E aí, esse daí que é mais compacto, tem 2 horas, obviamente, que já vai direto ao ponto nas cenas, não gera nenhum tipo de emoção, não gera nenhum tipo de não prende você na obra, né? Vamos ser bem sinceros. Mas é muito top, óbvio, mas não prende você na obra. É tipo um filme, vai acontecendo e você vai assistindo. Só que o anime, em 1 a 2 temporadas, ele consegue fazer uma coisa que ele deixa você ali, tipo, querendo saber mais, né? Tipo, assistindo, episódio por episódio. Então, esse jeito de fazer que faz as pessoas gostarem da obra só aconteceu porque tiveram 2 temporadas. Se ele fizesse uma temporada só, ou só esse versão filme, não teria criado esse carisma todo, esse sucesso todo. Isso tudo, literal, assim, sabe? Essa potência mesmo do que é Death Note. Então, na realidade, não teria. Um ou outro conheceria, um ou outro gostaria, ainda mais sendo de 2007, ia ser tipo uma coisa assim, que você fala, de 2007 lembro e tal, sabe assim? Não ia ser uma coisa que as pessoas... Eu vou ser bem sincero, eu lembro muito dessa época, quando foi lançado Death Note, e assim, até um ou outro comentava tal, mas Death Note estava longe de ser um sucesso. O que era um sucesso tremendo na época era O Segredo, o filme e o livro do Segredo. Isso era um sucesso violento mesmo. Mas assim, e a dupla de sertanejo Vitor e Léo. Isso fazia muito sucesso também. Então, nessa época. Então, mais ou menos nessa época, né? Então, assim, são coisas que na época estavam fazendo muito sucesso.
Então, na realidade, não é que a pessoa, ela Death Note, tal. Só que se eles não fizessem assim em 1, 2 temporadas, não ia ter essa continuidade para fazer sucesso. Isso é muito difícil uma obra dessa fazer sucesso. Então, na realidade, o que eles perceberam? Se fizesse só essa versão filme, uma vezada, né, que eu gosto de brincar, de falar assim, uma vez só, essa de uma vez só, eu adoro obras de uma vez só, tá? Tipo Fatal Fury, né, que é um dos meus animes também preferidos, que são 3 filmes, né? E é muito legal isso, assim, eu gosto muito dessa temática, assim, de você fazer por vez, assim, tal, né? E já ir pondo de uma vez só. Eu acho isso muito interessante em animes. Só que tira totalmente aquela questão de você ficar apegado ao personagem, à obra, essas coisas. Isso retira, porque fica mais rápido, fica mais compacto as cenas, né? Então, claro que para quem já assistiu Death Note a primeira e a segunda temporada ou leu todos os mangás, quando vai assistir esse Death Note aí do Ryuki contando, é obviamente clichê, porque praticamente as mesmas cenas, essas coisas, só que tem algumas cenas diferentes, claro. E aí que acontece, que são de muita qualidade, né? Só que, tirando isso, o resto é muito parecido. Então o que acaba acontecendo é que é gostoso, é uma obra legal, mas para quem já assistiu ou quem é fã, fica uma coisa assim que é legal só por essas cenas assim de que não tinha no outro. Porque na realidade, como obra, é muito parecido. E aí vai ficar meio clichê. É como se você estivesse assistindo de novo, evidentemente. Então, a primeira temporada. Então, é muito nítido porque no final disso, o Ryuki conta como se tivesse acabado a vida do Light. Entendeu? Apesar de não mostrar o Light morrendo, ele conta como se tivesse acabado a saga do Light. Obviamente. Então, e aí ele fala com o Light etericamente, assim, sabe? Tipo, na lembrança, obviamente, com alguma dimensão que o Light esteja. Mas ele não fala mais com o Light assim como se o Light ainda tivesse vivo, porque depois daquilo ainda teve o Nier, o Melo. Então ele conta só até aquela parte, porque nitidamente o autor ele colocou como se o Death Note fosse até ali. Por isso que eu falei que esse deve ser o verdadeiro Death Note, porque na cabeça do autor, tá? O que acontece? Por quê? Por causa disso. Porque nitidamente ele encerra a obra ali, entendeu? Então, no anime fica muito nítido que ele incrementa essas cenas, né? Ele pega as cenas ali e incrementa. Então, quer dizer, então já existia a cena, entendeu? Se você assistir esse daí de 2 horas, você vai perceber que as cenas do anime, elas são praticamente as mesmas, só que incrementada, um pouquinho diferente mudado. Ou seja, mas é diferente mudado para mais, não para menos de tempo. Então significa que esse daí provavelmente foi feito primeiro. Então veja como entendeu? Porque não tem como você incrementar uma coisa depois, óbvio, né? Tipo assim, se eu já fiz, eu consegui incrementar, mas se eu não fiz ainda, como que eu vou incrementar? Então não tem lógica de raciocínio, né? E também por causa disso, porque o final ali é muito nítido, que é como se fosse o final mesmo, né? Que é como se fosse pra pessoa assim assistir a lenda de Light Yagami. Começo, meio e fim, pronto, entendeu? Não é feito ali para você esperar uma nova temporada, um novo filme, alguma coisa assim. Então, aquilo ali é muito nítido que é começo, meio e fim, pronto, né? Ponto, né? Então, isso daí me chamou muita atenção.